Meus amados irmãos, o Evangelho como ele é. Por que nós devemos dar ênfase a esta frase, o Evangelho como ele é? Como nós observamos o texto que nós lemos, que fala da função do Senhor Jesus Cristo, do motivo pelo qual Ele veio a este mundo e nos trouxe uma mensagem, para que nós tivéssemos a orientação necessária, sem aumentar nem diminuir, de tudo que nós devemos fazer para sermos salvos e viver uma vida de agrado ao nosso Deus. Mas nós precisamos ter cuidado, porque não é assim nos dias de hoje. Anteriormente, o zelo pela palavra de Deus era com muito mais afinco, com muito mais amor, com muito mais dedicação. E o que vemos nos dias de hoje, irmãos, é um evangelho adulterado. O que nós temos apreciado nos dias de hoje é que cada pessoa quer um evangelho segundo as suas vontades. E por isso muitas denominações, e por isso muitos mestres, muitos se fazem doutores. E a dificuldade para o incrédulo entender o Evangelho como ele é, se multiplicou. Se já é difícil uma pessoa natural entender as coisas do Espírito, com tantos ensinamentos contradizentes, se tornou muito mais difícil. O Evangelho, como ele é, significa que nós precisamos lê-lo, entender e praticar. Se nós lermos no mesmo livro de Hebreus, no capítulo 8, acho que na mesma página aí dos irmãos, o verso 5 e o verso 6, eles trazem uma orientação que foi dada aos antigos, dada a Moisés, mas que tem uma severidade que nós precisamos tomar para nós, analisarmos com calma nos dias de hoje. Diz o seguinte, Hebreus 8, 5, os quais ministraram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído quanto estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, Deus, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Observe, irmãos, Deus dando orientação como era que aquele povo deveria agir, como deveria ser feito o tabernáculo. Agora, olha a observação de Deus, no versículo 5, vejam, para que vocês façam todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado. No último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, aquele que acrescentar ou que diminuir um tio ou uma vírgula, disse o Senhor, este
sofrerá a punição das maldições desse livro. Mas, infelizmente, o Evangelho está sendo absorvido pelas pessoas de uma maneira tão rara, tão superficial, que não está causando aquilo que é o princípio da sabedoria de Deus, que é o temor a Ele. E nós estamos rodeados dessas pessoas, meus irmãos. O mundo está de uma maneira efervescente, tão perigosa, que se nós, os santos de Deus, não tivermos cuidado, nós vamos cair também em apresentar um evangelho que não é o evangelho. Apresentar o evangelho, mas não como ele é. E um evangelho modificado não agrada a Deus. Não é de Deus. O que nós vemos aí. Todo tipo de doutrina. E a pior agora é que a Bíblia, este evangelho, precisa ser reinventado para que as pessoas façam de acordo com as suas vontades. Aquela maldita frase que a igreja precisa acompanhar o mundo, precisa do novo, precisa se integrar para que as pessoas venham, fiquem na igreja da maneira como querem. O Senhor disse a Moisés com severidade: vejam, faça, mas faça de acordo eu ensinei. E o que nós precisamos, irmãos, ter cuidado, é de receber e anunciar o Evangelho como ele é. E o objetivo de nós podermos fazer isso com sinceridade de coração, com temor, agradecido e louvando a Deus por este privilégio, é que nós precisamos conhecer cada dia mais e melhor a palavra de Deus. Porque o verdadeiro evangelho, meus irmãos, ele ensina regras, passos, para que as pessoas venham com temor e sigam essas regras. Romanos, primeiro ensinamento, regra básica para a salvação: você reconhecer quem é. Porque a Bíblia afirma em Romanos 3, capítulo 23, que todos pecaram e foram afastados da glória de Deus, e por isso carecem, precisam dessa graça, dessa glória, para voltarem a ter vida. É o primeiro passo que se tem que se dar. Você que não é crente ainda, mas que teme a Deus, faça tudo conforme Deus quer. Não adianta você querer vir para o Evangelho agradar a você mesmo. Não adianta você vir para o Evangelho para agradar a outras pessoas, seja lá quem for. Não adianta você vir para o Evangelho em busca de bênçãos materiais. Não foi assim que o Evangelho como foi ensinado. O Evangelho como foi ensinado, que é o primeiro passo que você tem que dar, é reconhecer seu estado de miserabilidade, seu estado de pecado. E você desesperadamente dizer: Senhor, eu preciso de Ti.
Jesus, sem ti eu nada posso fazer. Você precisa ter essa consciência, porque é assim que o Evangelho ensina. Todos pecaram e agora precisam da glória de Deus. Segundo passo, Romanos capítulo 10, verso 9 a 11. Vamos analisar, irmãos, que depois que você reconhece que Jesus é seu único Salvador, que você é pecador e precisa dele, você precisa dar o passo seguinte. Se com tua boca confessar que Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus os ressuscitou de entre os mortos, aí sim serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Isso são promessas e palavras do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, você lê a Bíblia, você achar que está fazendo coisas boas, você achar que suas atitudes são suficientes, sem reconhecer o estado de pecador e sem confessar, não é o Evangelho como ele é. Não é o Evangelho do Senhor Jesus. Se com tua boca confessares, e no teu coração tu crê que precisa de Cristo, tu crê que Jesus foi quem pagou o teu pecado e o meu pecado, porque o texto que nós lemos é exatamente para te conscientizar quem é Jesus, o único mediador entre Deus e o homem, a única pessoa que pode anular, pagar os teus pecados, como fez com todo aquele que o confessa como Salvador e crê no seu coração que Ele ressuscitou de entre os mortos. Meus amados irmãos, isso que precisa ser ensinado massivamente, para não permitirmos, meus irmãos, que um outro evangelho tome conta das nossas vidas, que um outro evangelho, o evangelho da facilidade, como está aí, o evangelho que não precisa disso, que não precisa daquilo, que você pode vir como quiser. Não permita que esse evangelho domine a sua mente, mas que você se conscientize das verdadeiras regras exigidas por Deus, pela qual foi ensinada pelo Senhor Jesus, pela qual nós somos salvos. Mas, irmãos, o terceiro passo está em Hebreus 12, versos 14 e 15. Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Observe, meus irmãos, todo homem que se chega a Deus precisa saber que é pecador e que precisa da sua graça. Todo homem que se achega a Deus precisa confessá-lo como seu único, bastante e suficiente Salvador. E o outro ensinamento para seguir o Evangelho como ele é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Irmãos, nós vemos tantos ensinamentos contrários a esse verso aqui, e que as pessoas estão
se enganando, enganando-se a si mesmo e fazendo completamente o contrário e dizendo que está salvo. Irmãos, o que é a santificação? Em resumo, santificação, meus irmãos, é o maior ato de uma pessoa honrar a Deus. Basta analisarmos na nossa vida, quando nós temos um filho, e esse filho é uma pessoa obediente, é uma pessoa que segue os ensinamentos dos seus pais, é uma pessoa que faz aquilo que os seus pais pedem. Existe honra maior para um pai, alegria maior para um pai do que um filho assim? Você já pensou? Nós que somos maus, sentimos esse prazer em nossos filhos. Imagine nosso Pai Santo que está nos céus, quando Ele observa um filho cumprindo aquilo que Ele pediu para cumprir. É o maior meio de honrarmos a Deus, é podermos fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus por nosso intermédio, observando nossa obediência ao Evangelho, ao nosso Deus, ao nosso Pai. Mas quando a gente aplica isso em nossas vidas, quando a gente aplica isso nos dias de hoje, e quando a gente vive isso nos dias de hoje, nós somos ridicularizados. Filhos obedecer pai, isso é coisa do passado. Pai ensinar o filho como deve andar, isso é coisa do passado. E o Evangelho está sendo anunciado, mas não como ele é. E isso é o que tem feito as igrejas fecharem, as pessoas se desligarem cada vez mais de Deus, desonrarem cada dia mais a santidade de Deus, os ensinamentos de Deus, e o mundo está na desgraça que está, e cada dia pior. Meus amados irmãos, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Agora observe o verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Irmãos, este versículo aqui, analisado friamente, ele nos traz uma responsabilidade como filho de Deus enorme. Primeiro, o Evangelho como ele é, está nos ensinando que a gente não tem só que viver a santificação, mas tem que buscá-la com diligência, com cuidado, para não cair nas armadilhas do inimigo das nossas almas, do inimigo de Deus que toda hora está nos tentando, está colocando pedra de tropeço na vida do crente. E o Espírito Santo diz: meus filhos, atentem diligentemente para que ninguém seja faltoso. Faltoso em quê? Faltoso no conhecimento da palavra de Deus, faltoso no amor uns para com os outros, faltoso em viver pecando e pecando e pecando. E ele diz aqui que isto não se deve nomear entre nós, para que não haja nenhuma raiz de amargura. Por quê? Para que não contamine os outros. Almas não venham a se perder porque nós andamos deliberadamente errados. Responsabilidade tremenda. E que nós precisamos nos ajudar para vivermos um Evangelho real como ele é, meus irmãos.
quando a gente observa, seguir a paz com todos. O que é paz? Paz é harmonia, é felicidade de vivermos uma vida tranquila. Paz é ordem. Não existe paz onde há desordem. E ordem é obediência. Ordem é você andar diligentemente procurando ver o que é que seu Pai eterno quer, para que você ande nos seus caminhos. Paz é simplicidade, viver uma vida sem orgulho, uma vida de mansidão, uma vida de domínio próprio, cheios do fruto do Espírito. Isso é paz. Veja o que aqui diz 2 Coríntios 13, 11. 2 Coríntios 13, 11. O apóstolo diz assim, nos ensinando com carinho e com amor a vivermos essa sinceridade de coração, essa harmonia, essa ordem, essa paz. Quanto ao mais, irmãos, ele está aqui se despedindo, né? Ele diz, quanto ao mais, irmãos, a Deus, procurem aperfeiçoar-se, console-se uns aos outros, tenham o mesmo pensar, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Quem pode olhar para si mesmo e dizer assim, o Deus de paz está comigo, está habitando em mim? Quem pratica essas coisas? Quem procura se aperfeiçoar? Quem procura consolar aqueles que estão aflitos? Quem procura viver em harmonia uns com os outros? Procura viver em paz. Aí sim, este tem a presença de Deus todos os dias em sua vida. Essa é a promessa do Deus Pai Todo-Poderoso. Um Deus que não pode mentir. Agora, irmãos, um outro passo que você precisa saber na caminhada para seguir a Deus é que o Evangelho, como mostra o texto que lemos aqui, que amor maravilhoso do Senhor Jesus de se tornar nosso sumo sacerdote, e como sumo sacerdote Ele pode perfeitamente nos salvar. Nós vamos analisar um pouquinho mais sobre esse texto, mas o que nós precisamos observar agora é que o quarto passo ele é importantíssimo, e que o evangelho falsificado de hoje em dia tem negado veementemente, é que o evangelho é amor. Nós lemos o sacrifício do Senhor Jesus para se tornar nosso sumo sacerdote. O evangelho é paz, é harmonia, mas as pessoas param por aí. Mas o evangelho também é justiça, porque nosso Deus é o Deus de justiça. Não pense você que se você não cumprir esses passos anteriores aqui, quando chegar diante de Deus, diante do trono, para ser julgado por Ele, Ele vai passar a mão e vai dizer, eu vou te perdoar, filho, embora você não tenha feito o que eu mandei. Isso não vai acontecer, irmão. Isso não vai acontecer, amigo, porque o evangelho, ele é justiça, e o evangelho da justiça diz, quem recebe o Filho, tem o Pai, e quem não recebe o Filho, não tem o Pai. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Justiça, e isso não muda. Ou você se convence que carece da graça de Deus, ou você se convence que Deus é amor, mas o amor de Deus, ele é demonstrado através da sua justiça, ou os passos que você está dando
achando que é religioso, está num caminho completamente errado. Nós precisamos entender o que diz Romanos 1, versos 17 e 18. Abra sua Bíblia, Romanos 1, versos 17 e 18. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Você quer saber o que é a justiça de Deus? Você precisa se inteirar, você precisa ler, você precisa buscar com diligência o que é que significa justiça de Deus. Quem é a verdadeira justiça de Deus que pode perfeitamente justificar todos aqueles que se achegam a Ele? O Evangelho, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Mas também observe o verso 18, que também para aqueles que não seguem o Evangelho como ele é, diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprime a verdade, encobre a verdade, não praticam a verdade, que é a justiça de Deus. Não brinque com isso. Nós estamos vivendo uma época de muitas controvérsias, de muitos ensinos, mas todo ensino que não levar estes versículos a sério, vai ter uma decepção muito grande no dia do julgamento, porque a sua religião vai ser vã. O Evangelho é quem revela a justiça de Deus, e esse Evangelho é que revela a ira de Deus sobre aqueles que retêm a justiça e se deleita com a injustiça. Esse espaço, meus irmãos e meus amigos, é preciso ser levado a sério para vivermos uma vida de acordo com a vontade e com o verdadeiro Evangelho. Porém, nós precisamos entender que o texto que lemos de Hebreus 7, a partir do verso 20, nos traz um alento para que a ira de Deus não recaia sobre nós. Ele enviou seu Filho com juramento. Eu achei essa frase maravilhosa. Se Deus falando, Ele não pode mentir, e Ele jurando. E Ele diz, Jesus se tornou, o texto em si está dizendo, Jesus, o meu Filho, se tornou sumo sacerdote, aquele que intercede por vocês, sob juramento. E ainda diz assim, aquele que ele disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Irmãos, amigos, tem privilégio maior do que você ter o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como seu defensor? Veja que o texto do versículo 24 diz, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que privilégio do crente! Jesus como seu sacerdote, Jesus como seu fiador, Jesus como nosso advogado, vivendo sempre para interceder por nós. Isto é, mesmo das nossas fraquezas, nas nossas quedas, Ele está lá diante do Pai intercedendo por nós, porque Ele nos salvou. E Ele diz que ninguém arrebata nenhum de nós de suas mãos. Salvação perfeita, meus irmãos.
salvação grandiosa, maravilhosa, privilégio enorme de ter o Rei dos Reis ao nosso favor, lutando por nós. Isso só se adquire, meus irmãos, quando a gente se entrega ao Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo ainda refrigera nossa alma com o versículo de 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios 1, verso 30, ele diz: mas vocês, que maravilha, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. O que é que uma alma mais precisa para andar em paz, para andar feliz, para andar em fé, para andar seguindo os passos do Senhor Jesus? Ele está dizendo, em outras palavras, o Filho de Deus passou por todo o sofrimento que passou, para te dar esse privilégio. O privilégio de tu entender o Evangelho e segui-lo, ter sabedoria para discernir entre o espiritual e o carnal. Ele sofreu o que sofreu para que com sua justiça pagasse a nossa injustiça. É o justo pelos injustos. Ele sofreu tudo aquilo para te santificar. Ele sofreu tudo aquilo para te redimir, para te dar a redenção, o pagamento dos teus pecados, dos nossos pecados. Isso é privilégio de crente, irmãos. Isso é privilégio de quem segue o Evangelho como ele é. Simples, porém firme, de fé em fé, para assim podermos agradar ao nosso Deus. Quando nós observamos ainda 1 João 2, 1 e 2, ele diz, refrigera a nossa alma, que nós não devemos pecar. Não é para o crente pecar, mas se pecar, o que é que acontece? Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o pagamento pelos nossos pecados, a propiciação. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro, por todos aqueles, em qualquer parte, em qualquer lugar, se achega a Deus para seguir o Evangelho como ele é. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, não podemos nos acostumar com um evangelho fácil, com um evangelho que tudo pode, com um evangelho que não se preocupa em ter paz com os outros, que não busca a santificação, que não se esforça por ela, que não reconhece os verdadeiros ensinamentos do evangelho. Nós não podemos admitir nem nos acostumar com isso, muito menos ensinar, mas chamar com amor os nossos amigos e viver um evangelho real para termos privilégios dos quais nós lemos agora, os privilégios prometidos pelo nosso Deus e Pai. E outro grande privilégio que nós não podemos deixar de analisar, irmãos, está em Hebreus 10, 19 a 21. Hebreus 10, versos 19 a 21. Observe aquele que segue o verdadeiro Evangelho de Deus, o privilégio que ele tem. Tendo, pois, irmãos, confiança ou intrepidez para entrar no Santo dos Santos, isso é, na presença de Deus Pai, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, por sua carne. E vocês têm grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo
com a água pura. Essa água pura é o Evangelho, como ele é. Que privilégio! Hoje eu não preciso de ninguém para me apresentar a Deus. Hoje eu entro no meu quarto, fecho a minha porta e oro ao meu Pai em segredo. E Jesus disse que ele em segredo me ouvirá, a mim e a qualquer um que se achegue a ele, como diz o Evangelho. Pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho. Caminho vivo, caminho de vida. Caminho que tira o homem da morte para a vida. Caminho que esclarece as nossas mentes por ação do Espírito Santo em nossas vidas. Agora, como entender essas coisas, você que não é crente ainda? Como nós podemos entender tamanha bondade de Deus para conosco? Só estudando a Bíblia, só buscando na palavra de Deus, ouvindo a Bíblia por pessoas honestas, por pessoas que preguem realmente como ela é. Essa semana, irmãos, eu estava meditando no livro de Daniel, no capítulo 9. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia, seria bom. Daniel, capítulo 9, para nós observarmos alguns versículos. E eu parei, já li várias vezes esses versos, mas nunca tinha parado com uma meditação mais profunda. E eu observei aqui exatamente a ação de um verdadeiro homem de Deus. Nessa época que Daniel escreveu, ele estava aproximadamente com 86, quase 90 anos. Contando que ele tinha mais ou menos 16, quando foi para o cativeiro, com mais 70. Aí ele diz assim, nos capítulos 3 e 4 de Daniel 9. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscar, com coração e súplicas, com jejum e saco de cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas as alianças e as misericórdias para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel descobriu que o cativeiro estava terminando. Ele descobriu que Deus tinha feito uma promessa, que o cativeiro de Israel era 70 anos. E como ele descobriu? Veja o verso 2, eu deixei para ler depois, para a gente observar. No primeiro ano do reinado de Daniel, entendi. Aliás, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Um homem com 80 e tantos anos, quase 90, mas não deixava de ler a palavra de Deus. Exemplo para nós. E ele diz aqui, eu descobri, lendo pela palavra, que a minha redenção, a redenção do meu povo está próxima. Aí qual foi a atitude dele? 3 e 4. Colocar seu joelho no chão e pedir a Deus que o orientasse, que mostrasse o que era que ia acontecer com o seu povo. Quando realmente iria acontecer, iria se cumprir aquelas promessas. Veja o verso 5 e 6, ou aliás, de 5 a 8. Temos pecado, ele confessando o que o povo fez, e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos mandamentos e dos teus juízos.
e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo. Meus irmãos, eu parei para analisar isso aqui com calma. Eu vi os dias de hoje em nossas vidas. Os verdadeiros filhos de Deus anunciando aos nossos príncipes, aos nossos governadores, aos nossos prefeitos, aos nossos presidentes, e quanto mais se anunciam, mais ele se afasta. Filhos de Deus pelo mundo, ensinando aos jovens, ensinando às pessoas que devem sair urgentemente dessa ânsia pelo prazer mundano para servir a Deus, mas do jeito que foi com o povo de Israel, que Daniel disse aqui, eles não deram ouvido. É os dias de hoje se repetindo aquilo que passou-se naquele tempo, meus irmãos. Ah, meu prezado irmãos, meu prezado irmão, Daniel se prostrou diante de Deus e derramou diante de Deus as suas iniquidades, os seus pecados. E qual foi o resultado? Verso 21 e 22, leia aí na sua Bíblia junto comigo, verso 21 e 22, se os irmãos quiserem meditar melhor, leia todo esse capítulo em casa e analise, veja que coisa linda é o homem que tem verdadeira comunhão com Deus. É uma coisa inexplicável, maravilhosa. E ele diz no verso 21, Daniel diz, falava eu ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício à tarde. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender os sentidos. O que tu estava pedindo a Deus, Deus me mandou para te revelar. Homem de oração, homem de leitura, homem de Deus, que seguiu as Escrituras como ela é. Meus amados irmãos, vivemos numa era digital. Você está com o seu celular aí, o meu está aqui, para poder eu ter um pouco de paz. Eu tive que desligar as redes sociais aqui, porque a cada segundo, a cada minuto, vem torpedos para os nossos celulares. De diversas maneiras, de propaganda a trailers de filmes. É a maior arma que Satanás está usando para distrair, para que a gente não tenha tempo, nem desejo, nem vontade de ler a palavra de Deus. Tenhamos cuidado. Reservemos mais tempo para a meditação na palavra. Veja que Daniel era um homem de Deus, com experiências maravilhosas com Deus, mas não deixou de ler. E foi lendo que ele descobriu, a promessa de Deus está próxima. A promessa de Deus vai se cumprir. Vou orar, vou perguntar quando. E veja o versículo que nós lemos de Hebreus. Você e eu hoje tem esse privilégio de entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, sem precisar de intermédios, para falar e apresentar nossas necessidades. Este é o Evangelho como ele é. E o nosso desejo é que você tenha entendido que se você seguir um outro Evangelho, não vai te servir, não vai te salvar. O único é saber que Jesus, por juramento, é o nosso sumo sacerdote, é o nosso intercessor
é o nosso advogado, que pode perfeitamente me salvar e te salvar. Se entregue a Ele, busque-o, diga a Ele que carece da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, e confesse-o com a sua boca, crendo no seu coração, e serás salvos. E nós, Igreja do Senhor Jesus, vivamos um evangelho de testemunho, um evangelho como Ele é. Que o Senhor nos abençoe.